E agradecer a doutora Esther Sabina, ela é graduada em Medicina na Universidade de São Paulo, fez residência em Infectologia na Universidade de São Paulo, doutorado também lá. Depois ela fez pós-doc na Irving Memorial Blood Center nos Estados Unidos, na Califórnia, em 1993. Ela é professora associada do Departamento de Moléstias Infecciosas Parasitárias da USP e pesquisadora do Instituto de Medicina Tropical. Além disso, ela é uma referência toda vez que fala sobre, toda vez que aparece, todo ano tem eu brinco assim, que os vírus e bactérias, eles combinam. Uma vez, sempre tem um que domina um ano. Você fala mais de dengue, você fala mais de H1N1, você fala mais de KPC. O assunto agora desse ano é o Covid. Até ele estendeu, ano passado era o ano dele, ele estendeu um pouquinho para esse ano. Mas aqui nós sempre temos um assunto, aqui no transplante, sempre tem um assunto que predomina de uma bactéria ou um vírus, e dessa vez o Covid está estendendo um pouquinho mais, está dominando o assunto por um tempo um pouquinho maior. Então é um prazer recebê-la, e eu queria só já deixar anunciado a reunião da próxima semana, eu vou repetir isso no final, que a doutora Bárbara Furtado vai falar sobre a eficácia e segurança da vacina da Oxford AstraZeneca. Existe uma série de questões agora no momento sobre essa vacina. Ontem nós conversamos, essa semana passada, nós conversamos com o diretor do programa de vacinas, que é um português, que chama UL. Ele apresentou até um projeto de estudo para nós aqui no Hospital do Rio, e ele entrou um pouco nas considerações sobre essas questões que estão sendo colocadas com essa vacina, e a Bárbara vai fazer essa apresentação na próxima semana, que ela fez uma apresentação para nós, que eu achei que é muito interessante passar para todos, que é muito boa apresentação, muito clara, como que é o desenvolvimento de uma vacina. Então, isso vai ser na semana que vem. Então, hoje nós queremos agradecer muito mesmo a doutora Esther, para esclarecer para nós algum assunto que é novo para nós. Porque no transplante, de repente, nós resolvemos que nós precisamos estudar e entender bastante essas questões de variantes, do novo vírus, do surgimento do novo vírus, como a doutora Esther vai apresentar. Muito obrigado, meu Esther, pela sua cordialidade, quando nós precisamos de sequenciar um caso, foi um caso muito dramático aqui no hospital, e agradecer mesmo sempre a forma como você nos atende aqui. Muito obrigado. Obrigada. É um prazer. Eu só vou fazer uma correção, que eu sou pediatra de formação e não infectologista. Eu fui mudando de assunto na vida e a minha residência foi em pediatria. Melhor Aí, vamos lá. Primeiro, o que são cada um, que os nomes, às vezes, é difícil o médico seguir. Então, mutação é uma pequena mudança no código genético que tem 30 mil pares, por exemplo, no caso do coronavírus. Então, está aqui uma das primeiras que apareceu, que teve impacto na transmissão. Então, na posição 614, muda o aminoácido de D para G. Isso é uma mutação. Variante, você chama para o genoma inteiro, que difere de mesmo que isso seja só uma mutação. Então, você chama a variante o genoma daquele vírus. E linhagem é quando essas variantes têm um grupo de mutações que tem um ancestral comum. E cepa, hoje se considera uma única cepa para o SARS-CoV-2, que é a original. Ninguém dividiu ainda em grandes cepas, como por exemplo, para pólio. Não tem essa diferença tão grande para você já dividir. Normalmente, eu até acabo usando cepa, porque a gente usava muito esse nome para quando você isolava um vírus, e eu ainda às vezes uso, ele é um termo que, dependendo de entendimento, é diferente. Aqui eu estou usando o que eu tirei aqui do JAMA desse ano. E como é que você classifica? Uma vez você tendo a sequência, hoje já existem 3 classificações, mas todas vão fazer árvores filogenéticas, que dão a origem. Então, a classificação que existe hoje é totalmente baseada na origem do vírus.
existem 3 sistemas diferentes de classificação, que dão um pouco diferente uma da outra. O que a gente tem usado mais é esse daqui, que é Cove Lineage, que é um site que chama Pangolin, e você classifica, tem várias subclassificações das linhagens. Então, elas praticamente batem uma com a outra, uma pequena discrepância aqui nessa região, mas você precisa fazer isso para poder quantificar e ver qual a frequência de um e de outro. A não sei que você classifique cada uma das possíveis mutações, seria muito difícil você ver um jeito de você quantificar. Então, aqui, só para mostrar, isso aqui é dado europeu, você classificando, você consegue fazer curvas no tempo de quanto uma das variáveis estão aumentando. Aqui, usando 3 diferentes classificações, a figura fica no final muito parecida. E também você pode pegar cada país e dizer qual das linhagens é mais comum em um e outro, você consegue, então, organizar o conhecimento em relação a todas essas possíveis mutações que são em 30 mil pares de base. Então, você precisa de algum método de classificação e de organização do dado. A outra forma de você olhar o dado de sequência é olhar as mutações em si. Então, hoje estamos fazendo mapas, por exemplo, aqui do spike, da proteína spike, tentando entender quais as mutações acontecem mais quando você transmite isso para alguns animais, porque alguns animais estão se infectando com SARS-CoV-2, e a gente precisa entender o que adiciona de mutação que isso permite que eles entrem em outros animais, e também mutações que têm alteração fenotípica, por exemplo, essa aqui, que é a que marcou a Duquesne nas 3 variantes e que está claramente associada a um aumento na afinidade pelo receptor. Ou então essa 484, que também é famosa, porque ela estando presente, muitos anticorpos perdem a capacidade de neutralização. Então, o primeiro estudo nosso, que a gente fez com amostras até abril, mostrou que existiam mais de 100 introduções no país, de diferentes linhagens, mas 3 delas conseguiram gerar o que a gente chamou um grupo maior de casos, e que hoje essas clades iniciais que estão no paper inicial são basicamente as 2 principais, a B128, a B133, essa daqui estava mais em Manaus, e, na verdade, está aqui as regiões, aqui essa, que é a B128, principalmente em São Paulo, com alguns casos no norte. Essa já estava bem separada em todos os lugares já no final de abril, e tinha essa que estava mais no Ceará. Então, depois disso, assim, as sequências não tem sido de forma tão... a gente ainda tem poucas sequências, o total são 3.500 sequências, o mais recente. No mundo, tem um genoma para cada 171 casos, mas isso é muito puxado pela Inglaterra, que sequencia 10% dos casos, e aqui a gente tem um para cada 3.008 casos descritos. E o que aconteceu foi isso, a maioria aqui no tempo e por região, a gente tem um acúmulo, a gente sabia pouco sobre as outras regiões, sabia mais sobre a região sudeste, assim mesmo mais no primeiro semestre. No segundo semestre, ou por falta de recursos, ou por vários problemas dos vários grupos, o meu, por exemplo, teve problemas de importação, a gente deu uma boa parada a partir de outubro até dezembro, no sequenciamento, mas foram várias razões que fizeram com que a gente tenha poucos dados do segundo semestre. O que, de tudo que a gente pegou e a gente consegue ver, é que mantiveram aquelas 2 principais linhagens, aquela que tinha no Ceará, e também tem uma que a gente não detectou no nosso primeiro estudo, mas que está mais concentrada no Nordeste, especificamente em Salvador e Recife. Então, o panorama é esse, com essas 2 linhagens principais, e principalmente essa B128, que deu origem a P1 e a P2. Então, mostrando aqui uma coisa, olhando agora as mutações e não as linhagens, o que a gente viu é que no segundo semestre, das poucas amostras sequenciadas, tinha um acúmulo dessa mutação na posição 484. Por que isso é importante? Porque ela confere
capacidade de escapar do sistema imune. E, na verdade, a gente começa a ver já a descrição de casos. Esse aqui foi, então, o primeiro grupo que estudou mais esse tipo de amostra. A gente sabe que isso aqui virou uma linhagem, que é a P2, que não está colocada como mutação associada à preocupação, mas era a linhagem que provavelmente foi responsável pelo aumento de casos a partir de novembro. E ela já estava sendo disparada. Então, aqui você vê como é que foram os casos do ano passado, mortes e os casos severos. Você vê que teve aquele pico, foi caindo e voltou a subir em novembro, dezembro. Esse primeiro pico provavelmente foi a P2. E a P1 começa, então, nos vários lugares depois, em janeiro. Então, aqui o estudo que a gente fez em Manaus, Brasil tem, os bancos de sangue do Brasil são obrigados a manter as amostras por até 6 meses. Então, sabendo disso, a gente conseguiu, em junho, o recurso do Todos pela Saúde, e com isso a gente pôde fazer estudos de prevalência em 8 cidades. Os primeiros que foram prontos foi em Manaus e São Paulo, e por isso a gente fez essa primeira publicação, mostrando como subiu a prevalência na cidade de Manaus. Aqui está o dado, e o que a gente viu de cara é que subia, e depois aqui são o número de casos, em cinza, né, e o que a gente viu é que depois do pico, rapidamente, para esse teste, os anticorpos caem muito rápido. Então, para a gente definir a prevalência, já nesses meses, o dado em si de prevalência direto, medido, ele não pode inferir a total. Então, a gente fez uma correção para tentar ver qual era a total de casos. Aqui em junho já era 50%, aqui em agosto 66%, e em outubro, quando a gente terminou, estaria em torno de 75%, lógico, com um intervalo de confiança que vai de 65% a quase 90%. Então, com esse tipo de imunidade, é difícil entender como é que a gente poderia ter uma outra epidemia. Então, assim, se a imunidade fosse perene, o que a gente deveria ter é exatamente isso que estava acontecendo. Estavam acontecendo casos em Manaus, no nível basal, e bem sem ter um pico. Então, chamou muita atenção para a gente, isso aqui já não deveria acontecer, que é um pequeno aumento. Pela teoria, deveria sempre ir abaixando, você até pode ter um long tail, que eles falam, uma longa, até zerar, mas a ideia, se seguisse, era que você só ia parar os casos quando chegasse a 95% da população infectada. Então, ia ser um processo lento, mas não teria um outro pico. Então, o outro pico significa é uma coisa bem grave. Primeira, vai ver que vocês supraestimaram o número do ataque, da taxa de ataque. A gente já fez isso de várias outras formas, e tem outros grupos, vocês vão ver aqui também que outro grupo refez o cálculo e acha que realmente era isso. Então, você podia pensar, bom, aqui já é o momento em que você perde a imunidade, já passaram 8 meses, ou então a circulação de um vírus que fosse mais transmissível, portanto, você sobe o nível você permite uma nova epidemia, porque o nível de proteção, você precisa de um número maior da população infectada, da imunidade de grupo, para você não ter transmissão. Então, seriam essas 4 hipóteses: o vírus conseguiria invadir, e, além disso, o vírus teria uma transmissão maior. Essas foram as hipóteses que a gente colocou. E, na verdade, é isso que aconteceu em termos de vírus. Realmente surgiu uma cepa, que é essa P1, aqui está P2, que faz parte dessa B128, tinha esse grande número de mutações, 3 que são consideradas biologicamente importantes, e a taxa aumentou muito rápido, basicamente nenhum caso em novembro, subiu rapidamente, aqui vocês já conseguiam, em dezembro, detectar a P2, mas ela logo sumiu, e praticamente em janeiro só ficou a P1.
Então, aqui estão as três mutações que são importantes, né, nessa região, e que a P1 teria as três, né, em conjunto e muito semelhante com a da África do Sul, e que estão importantes, então, na ligação com o receptor e na diminuição do anticorpo neutralizante. Bom, então, o estudo da sequência dessa linhagem mostra que ela realmente é muito recente. A P2 provavelmente surgiu em maio, isso é feito por esses cálculos bayesianos de relógio, que você vai vendo a taxa de evolução. Então, a P2 provavelmente apareceu em maio. Essa daqui provavelmente apareceu em novembro e rapidamente tomou conta da epidemia. Como eu falei, a carga viral é maior, os CTs são mais baixos em média, e no tempo, os CTs no laboratório também foram caindo, mesmo das que a gente não estava conseguindo sequenciar, e o que a gente viu, então, um rápido aumento na proporção da P1 em relação às demais. Então, com isso foi feito um modelo que tenta entender como é que você aumentou. Então, aqui ainda é modelo, por isso eu acho que a gente tem que saber exatamente medir de forma mais precisa para entender. Mas o modelo só funciona, que são essas, se as três coisas acontecerem ao mesmo tempo. Não é uma perda da imunidade associada a um aumento na transmissão, associado a um aumento da taxa de mortalidade. Então, a gente teria que agora medir melhor em outras regiões para tentar dividir, dizer quanto exatamente, porque os intervalos de confiança são muito grandes, né, 10% a 80% não quer dizer muita coisa, né? Então, a gente teria que tentar medir, definir melhor qual é o risco maior de mortalidade e de capacidade de reinfecção. Aqui também o modelo, como eu falei, aqui é um outro modelo usando mortalidade, tentou entender a taxa de ataque em Manaus e bate, isso aqui não é usando dados de banco de sangue, também sugere que a taxa de ataque era alta, e aqui os R's das duas, praticamente a P1, esse aqui diminuiu a não P1 e ficou só a P1. Bom, lógico que depois disso a gente tem que entender para onde vão os voos, quais são as conexões com Manaus. A principal conexão é São Paulo, e fora do Brasil, e são em vários outros países que também têm conexão direta com o Brasil e com Manaus. Aqui é direto de Manaus, então existe essa ligação e a gente deveria esperar São Paulo como primeiro local a ter uma grande epidemia. Mas, assim, nem sei se foi nessa ordem do número de voos, porque acho que começou mais no Ceará e também no sul do país. Bom, onde está já, né, aqui está os dados do Brasil, que existem sequências, já tem dados do Rio Grande do Sul, que tem um cluster, então, claro, São Paulo, e também já estão em 26 países, inclusive com transmissão interna na Itália, na Bélgica, então já tem cluster em vários, na Colômbia, e está aumentando, então, a transmissão dessa linhagem em outras regiões do globo. A primeira coisa que a gente fez foi tentar montar uma PCR, porque a gente achou que não ia dar para fazer definição de proporção de P1, e para estudos clínicos, a gente precisa ter uma coisa mais fácil, que seja o sequenciamento. Então, a gente desenvolveu, a gente sabe que tem uma deleção grande nessa região, então a gente criou esses primers que eles detectam se tem ou se não tem a deleção. Fizemos uma mutação, uma sonda para deleção, uma sonda para não deleção, e foi isso que a gente tem usado, né? A primeiro lugar que pediu para a gente, quando a gente estava acertando a técnica, foi Araraquara, foi um pouco antes do carnaval, então já estava Araraquara com 93% naquela data, Fortaleza encaminhou, está com 71%, Berlândia foi outro lugar que tinha um estudante do meu laboratório, e lá está tendo uma epidemia muito grande, também 70%,
E São Caetano, que é onde a gente trabalha, a gente está ainda com poucas amostras, porque rapidamente os primers acabaram, o Brasil demora, a gente pede, demora bastante, mas já deu também 80%. Então, eu acho que é uma chamada de que provavelmente, eu sei que o Eduardo Levi fez com dados do DASA, da cidade de São Paulo, também está nesse nível, em torno de 70%, então eu acho que a gente está caminhando muito rápido para que seja a única linhagem presente no país e que a epidemia tenha se sincronizado. Aqui os dados da Fiocruz, com dados de vários locais. E só para falar um pouquinho da B117, ela realmente chegou no Brasil, a gente foi um dos primeiros a detectar, uma parceria com o DASA, porque eles usam uma PCR, que é como foi seguida na Inglaterra, que perde uma região do S, foram 2 casos. Eu acho que hoje eles têm mais de 200 casos detectados, está aumentando, mas não na rapidez que está aumentando o AP1. Então, é possível, daqui a um tempo, a gente captar todos esses dados do DASA, de vários laboratórios privados que usam esse kit da Thermo, para a gente ter uma visão melhor do número de P1s. Mas, aparentemente, ela também está crescendo, mas não da forma avassaladora que tem, como é a P1. Então, acho que era isso que eu tinha para falar. Esse é um projeto da FAPES, com o Medical Research Center, teve apoio também de Todos pela Saúde, e um grupo grande de pessoas, isso aqui em dezembro de 2019, quem sabe a gente possa se reunir, estamos torcendo, mas está difícil a situação. Seria ótimo a gente poder voltar a se ver como antes. Então, era isso que eu tinha para falar. Aberta a perguntas. Bom, Esther, mais uma vez te agradecer. Tem agora 140 pessoas, 140 profissionais assistindo a sua apresentação. Então, nós estamos abertos, temos um tempo razoável para fazer perguntas. Ou para discutir o assunto com a doutora Esther. Sérgio Draghi. Eu sempre tenho pergunta. Bom dia para todos. Estou muito contente de ver e ouvir e aprender o que eu estou vendo atualmente. Doutor Esther, eu estava querendo colocar as questões dos pontos, né, que se eu estiver errado, a senhora me corrige. Os pontos epitopos, onde é que você pode ter um ponto da superfície do vírus que é capaz de gerar um anticorpo. Essa variante P1, ela oferece pontos maiores, ela oferece pontos menores? Como é que é a análise? E saber se eu posso inserir, desde já, nos processos de produção de IFA, essas variantes para que elas já fossem naturalmente sendo inseridas para a produção de novas vacinas. E se há uma demora para que isso seja transferido? Eu tenho a impressão que várias empresas já estão fazendo, já existe uma discussão grande de quais você precisa entrar. A gente não sabe qual a taxa de eficácia das vacinas frente a essa nova linhagem, mas é possível que tenha perda de uma perda de efetividade. Mas ainda tem grandes debates do que vai ser essa nova versão da vacina. Mas que eu saiba, as empresas já estão colocando e testando, ainda não está no produto final, mas já começaram a tentar desenvolver, produzir e começar a ver, testar. Né? Eu não sei como é que vai ser esse processo, simplesmente pegar a sequência e colocar, acho que vai ter que fazer algumas, não sei se vai precisar de estudo de segurança antes de você adicionar, não sei, eu não sou uma pessoa de vacina e não sei como é que funciona a vacina de influenza, na hora que fazem novas versões. Mas é possível e eu sei que tem gente trabalhando já. Helena, você pode completar essa resposta, Helena? Oi, Esther, tudo bem? Muito bom te ver, muito bom te ver. Então, em relação às campanhas de gripe, né, nós já estamos fazendo aí mais de 10 anos em relação às ações de vacinação e campanhas de gripe, não é? Então, o que acontece? Nós temos vários pontos, né, no país
que fazem a coleta do material, que são os locais de referência, fazem a coleta do material dos casos suspeitos de síndrome gripal, né, de influenza, e aí isso vai para um banco, um local que eu não sei, e é isso que vai dando a característica da composição da vacina, tá? Então, não, de um modo geral, não necessariamente a composição da vacina muda de um ano para outro, mas é feito, então, baseado nisso. Então, temos vários centros de referência, tá? Para a coleta desse material, e baseado nisso que é realizado, então, as vacinas. Os 2 grandes laboratórios produtores, um deles é aqui o Instituto Butantan e a Fiocruz também. Não precisa, você não faz testes de segurança cada vez que você muda o antígeno, certo? Você só adiciona os antígenos. Eu não sei se isso vai ser o caso do Covid, mas você vai poder simplesmente adicionar novas cepas. Isso eu realmente não sei como é que... Doutor Esther, sem querer insistir, mas quando nessa P1, o número de sítios capazes de gerar anticorpos é igual, menor ou maior do que as linhagens anteriores? Eu não sei se as pessoas sabem, entendeu? Porque você acabou de dizer como é que a gente saberia isso? Mas demora para ser feito. Eu não sei se tem, assim, exatamente se conhece. Se for só por software, de colocar a sequência e achar possíveis epítopos, acho que deve ter gente fazendo. Mas se precisar de alguma coisa de laboratório, acho que agora que estão terminando os estudos, já está, né, mas ainda com bastante discussão, os estudos de neutralização desse vírus para ver a capacidade de neutralização dos soros anteriores. Mas esse timing é quase inviável em ciência, quer dizer, quanto tempo demora, entenda a sequência, você desenvolver ou fazer os peptídeos, eu não sei como que faz para mapear, que realmente não é a minha praia, mas são coisas que demoram. Então, a gente sabe muito pouco ainda. Muito pouco de coisas básicas, que eu acho que agora, como é que a gente mede, que tem certeza que essa cepa é mais patogênica do que a anterior, se a gente não sabe o total de pessoas infectadas? Ela é só mais transmissível, e você está vendo um aumento no número de pessoas que se infectaram, e por isso um aumento dos casos graves, ou realmente você tem um número pequeno de pessoas que se infectaram, mas a proporção de casos graves é maior? Não sei. Isso é uma resposta para os clínicos epidemiologistas, para eles acertarem que a gente não sabe, o que a gente está vendo é um número maior de pessoas graves. Então, todas as perguntas estão em aberto e precisam ser estudadas para a gente poder fazer. E essa parte que depende do laboratório demora mais ainda, porque depende de ser feita aqui no Brasil, depende de recurso, depende de importação. Então, você tem um atraso enorme do conhecimento em relação à necessidade da epidemia. A Nancy Belay, ela é professora da disciplina de infectologia aqui da Escola de Medicina. Ela está, desde o primeiro caso aqui do Hospital São Paulo, na linha de frente, no laboratório, na linha de frente, coordenando o programa de assistência ao Covid do Hospital São Paulo. Nancy? Oi, Esther, tudo bem? Bom te ver de novo. Esther, e você é pediatra, né, de formação, eu queria te perguntar, a gente desde o começo tem essas incógnitas em relação às crianças, né? E eu queria te perguntar se você notou alguma coisa em relação à diferença da carga viral dessa P1 em criança, o que você tem de dado de criança disso? Porque se tem uma maior afinidade por alguns receptores, né, pela C2, será que a gente vai ver mais criança, mais carga viral? Qual que é o teu olhar nesse sentido, né? Isso eu tenho uma preocupação muito grande com a criança, a infância, a escola, toda essa questão. Então, eu não estou fazendo o diagnóstico e então eu tenho pouco dado por faixa etária, teria que olhar, acho que talvez você pudesse dar uma olhada e ver se está aparecendo mais a carga viral maior em criança. Mas eu vi a reclamação dos hospitais pediátricos dizendo que agora estão vendo mais casos. Então, aparentemente,
está infectando ou está causando mais doença em crianças menores. Mas isso é ouvir falar, é anedótico. A gente precisaria realmente alguém que é pediatra olhar e mostrar essa curva e escrever. Eu não fiz essa análise de dados por faixa etária, mas eu já recebi a reclamação de alguns hospitais pediátricos dizendo que estavam vendo mais casos. Sim. Obrigada. A Jordana Araújo tem uma pergunta, depois a Luciane Derrone. Ô, doutora Esther, bom dia. Acabei mandando aí nas mensagens, mas a minha dúvida é em relação ao tempo de transmissão com essas novas linhagens, pensando em retirada de isolamento hospitalar. Porque, a princípio, eles falam 10 dias, se casos leves, melhoras dos sintomas, não imunodeprimido. Mas com essas novas linhagens, será que a gente precisaria aumentar o nosso tempo de isolamento? Então, parece que a gente não sabe. Uma boa pergunta, e outra coisa que nós precisamos responder para o mundo, que é seguir, que é sempre difícil nesse momento criar estudos, mas a gente precisa começar, a gente está tentando fazer, o grupo, a Cássia lá do IMT está tentando buscar e ver tempo de duração da PCR. Hoje a gente não sabe também se aumentou. Tem alguns dados, aliás, da África do Sul, que sugere que fique um tempo maior. Então, é outra pergunta, boa pergunta, que a gente precisa responder, e que seguramente Manaus não conseguiu fazer, e que agora seria o caso de a gente pegar os casos, seguir e ver, em média, quanto tempo eles ficam excretando o vírus. Ok, muito obrigada. A Luciane Derrone, da Santa Catarina. Bom dia, Medina. Bom dia, colegas. Bom dia, Luciane. Um prazer estar assistindo essa aula, doutora Esther, aprende-se demais. A minha pergunta é mais no sentido de obter alguma esperança ou se preparar, embrace to, né, se preparar para o futuro. A senhora acha que a gente vai, em algum momento, conseguir controlar a pandemia e fazer com que o vírus seja erradicado, ou ele vai ficar fazendo parte da nossa vida enquanto nós estivermos por aqui na Terra? Então, eu acho que a gente vai conseguir controlar o vírus, na medida que a gente consiga vacinar e provavelmente fazer os upgrades, a vacina não está tão boa para essa variante, começar a adicionar mais rapidamente, agora que a gente já passou a capacidade de produção, conseguir aumentar a produção da vacina, a gente talvez consiga melhorar e colocar algo cada vez que ela seja mais efetiva. Eu acho que a gente vai conseguir controlar, mas vai ser muito difícil erradicar, porque já o número de pessoas é muito alto e a gente demorou, até hoje a gente não conseguiu erradicar a polio, vai ser difícil conseguir erradicar esse vírus. Então, a gente vai provavelmente ter que manter um tempo de vacinação longo até conseguir realmente controlar. É isso. Eu tenho um pouco ainda de receio. Eu acho que a gente não sabe quanto esse vírus vai espalhar para outros animais. Então, a gente tem sempre esse perigo de ir recombinar com outros coronavírus que estão na natureza e voltar de novo. Então, vigilância genômica vai ser necessária por muito tempo e também formas de detecção de aparecimento rápido da linhagem. Agora, a boa notícia é que essa vacina de RNA mensageiro, na medida que a gente aprenda a trabalhar melhor e produzi-la melhor, realmente ela é mais rápida de ser feita. Então, talvez no futuro próximo a gente já consiga rapidamente desenvolver uma nova vacina. E tendo a capacidade instalada de produção, você também consiga produzir rápido com uma nova variante. Essa é a boa notícia de todo esse esforço de vacinas com novos métodos aparecerem, e a vacina de RNA, basicamente, você com a sequência, você faz a vacina. É o professor Arthur, depois o Lúcio, o Hélio e o Juliano. Professor Arthur. Obrigado, professor Esther, muito boa apresentação. E eu imagino a dificuldade de trabalhar com esse tipo de problema no Brasil. Queria congratulá-la por isso.
A minha pergunta diz respeito a um mito que eu sempre ouvi, que se dizia o seguinte: o país é muito miscigenado, né? E, por isso, nós somos, entre aspas, mais fortes do ponto de vista de ataques para a população como um todo. Então, se dizia, por exemplo, tem o síndrome nefrótico da Finlândia, o pessoal é muito parecido e fragiliza, etc. A miscigenação não ajudou o Brasil claramente. A senhora acha que enfraquece a tese? O que Eu acho que é muito teórico, né? E cada tipo de doença é um tipo de doença. Então, é difícil, assim, é muito... Eu não sei quanto... No teórico poderia ser, mas acho que depende muito do vírus e se ele consegue infectar só um grupo populacional. Aí sim você teria essa desvantagem de quem é muito homogêneo. Se quem tem uma resposta de MHC muito específica, todo mundo tem o mesmo, eu não teria uma resposta pior, mas eu acho que não é assim, então, não sei se dá grandes vantagens e nem grandes perdas. Acho que o que aconteceu aqui é mais realmente um descontrole total da forma de trabalhar uma epidemia, quer dizer, você vê um caso aumentando em Manaus, sobe os casos, e a saída é você distribuir os casos pelo Brasil, facilitando mais ainda o espalhamento do vírus. Não se fez nenhuma tentativa de bloquear ou diminuir os voos, ou tentar fazer com que a população não fosse tanto para lá no período, os voos continuaram iguais. Então, é muito difícil você segurar uma epidemia dessa forma, sem nenhum controle. Quer dizer, a gente não está fazendo nada, né? Estamos fazendo beabá de controle de epidemia por uma falta de acordo político, né? Lúcio, doutor Esther, eu tenho duas perguntas. Pelos dados que a senhora mostrou na sua apresentação de prevalência em Uberlândia, Fortaleza e Araraquara da variante P1, ainda faz sentido pesquisá-la na população brasileira ou já podemos assumir que ela é a variante predominante do território nacional? Essa é a minha primeira pergunta. A segunda, a senhora fala em vigilância genômica, como que isso funciona? É feito de uma forma randômica ou porque, de repente, um determinado cluster populacional apresenta uma forma clínica diferente ou uma velocidade, uma aceleração na replicação viral? E eu gostaria de fazer uma terceira pergunta sobre essa publicação da segunda onda em Manaus, com P1, sendo que a primeira foi P2, tendo em vista o modelo matemático que mostrou uma alta sobreprevalência lá. A senhora acha que a resposta imune da primeira onda não foi suficiente para deter a segunda onda, ou seja, foram vistos casos de reinfecção? Então, a questão da reinfecção em Manaus, como eu falei, a gente só consegue entender o que aconteceu em Manaus se as três coisas acontecerem de alguma forma juntas. Reinfecção, aumento da transmissão do vírus e maior patogenicidade da doença. As três juntas fazem uma segunda curva dentro do modelo de CI que a gente tem. Então, o que eu acho? Eu acho que os anticorpos que a população de Manaus tinha, de alguma forma, segurou também a P2. Então, não foi... Você tem perda e reinfecção, mas não é 100%. O modelo fala em alguma coisa entre 20% e 60% de possibilidade de reinfecção. Então, medir a taxa de reinfecção seria super importante em Manaus para a gente entender melhor o que aconteceu. O que é uma má notícia para o Rio Grande do Sul, que tem uma taxa na primeira muito baixa, acho que não chegava a 10%, 15%, então realmente não existe nenhuma proteção prévia a essa segunda linhagem. Então, eu acho que existe proteção, mas ela só não é de 100%, permitiu algumas reinfecções que aumentaram o número de casos. Então, eu acho que essa é a minha leitura, vamos dizer assim, não é que, às vezes a gente fala opinião e não fala o dado.
Então, assim, isso é uma opinião, não é um dado científico, eu já provei que é isso. Na verdade, o que eu estou fazendo, tentando fazer hoje, é entender qual foi a taxa de reinfecção em Manaus, que eu acho isso super importante. Como é que a gente está fazendo isso? Então, durante 2020, nós temos uma coleção de doadores de repetição que tiveram pelo menos 2 doações e uma delas foi positiva. Então, eu tenho um grupo de pessoas que eu sei que foi soro positivo, eu estou chamando essas pessoas de volta para ver quantos ficam, e alguns deles tinham já ficado negativo, porque doaram várias vezes, e eu estou vendo quanto deles soro converte de novo, ou seja, ficaram positivos, depois ficaram negativos e ficaram positivos de novo agora. Então, é isso. Acabou de começar, é uma das formas que a gente está tentando ver como medir reinfecção. Porque não adianta medir reinfecção só com casos sintomáticos. Quando você faz isso, você não está tendo tamanho da taxa de reinfecção. Os casos sintomáticos são a ponta do iceberg da reinfecção. Então, a gente está tentando fazer esse, é um dos projetos que eu tenho para tentar medir de forma sistemática a reinfecção. Eu acho que isso precisa ser feito. A patogenia é a mesma coisa, a gente precisa ter medidas e coortes para definir, olha, X vezes mais patogênico. Tudo isso tem que ser feito agora. Esther, nós chamamos a P1 de variante P1, ou porque ela tem um fenótipo diferente, nós a chamamos de cepa. Qual que é a nomenclatura correta? Isso, são linhagens, foi assim que ficou chamado. Linhagens é um grupo de variantes que tem várias mutações em comum e uma origem comum igual. Isso que é esse chamado. Variante é se tem uma mutação só, já é variante. Linhagem é se tem um grupo de mutações. E cepa, que às vezes eu falo sem querer, porque a gente virologista, mas o pessoal considera uma única cepa até agora, desde o início da epidemia. Só existe uma, SARS-CoV-2, one strain, até agora. Tá, então, o correto é chamar a P1 de uma linhagem. Isso. Eu, às vezes, falo inconsciente, uso a palavra cepa, mas o termo certo é linhagem. Então tá. Juliano, não, Juliano. Eu só queria fazer uma observação, quer dizer, é brilhante e fundamental olhar o fenômeno viral, e isso é importantíssimo nessa linha. No entanto, do ponto de vista terapêutico, ficar só na mão dos anticorpos, nós estamos trabalhando na faixa em que o vírus tem a possibilidade e é o mais forte, ele ganha na terapêutica. Significa que, em nenhum momento, foi comentado, né, talvez aqui não seja o local, mas é importante lembrar dos esforços necessários para o desenvolvimento de drogas, mesmo contra, não o vírus, mas de elementos do portador que facilita a vida do vírus, quer dizer, como aconteceu com a hepatite C. Quer dizer, essa é a minha observação, quer dizer, eu acho que é extremamente importante olhar a genômica desse jeito que está sendo feito, o desenvolvimento e aprimoramento de vacina, mas nós estamos trabalhando com uma arma fraca, onde o vírus é mais forte. Essa é a minha observação. Eu acho que tem bastante gente trabalhando em busca de medicamentos, mas essa é uma linha que demora, né? Então, para vários, mesmo para hepatite C, quantos anos para você ter um antiviral realmente efetivo? O que se tentou fazer foi testar todos que tinham, para ver se algum funcionava, e infelizmente todos funcionaram muito bem. Então, nós não temos hoje um antiviral e vai ter que começar do zero. Quer dizer, tem gente tentando, acho que já estão alguns em teste clínico até. Tem dois testes. O grande problema dos antivirais é o modelo de ensaio. Quer dizer, o modelo animal para ensaio em grande escala.
Esse que é o drama, porque ensaiar em célula infectada pelo vírus é muito limitado. Você pode usar organoide, que é um passo à frente, mas também tem limitação. Quer dizer, o grande drama é conseguir modelo animal de pequeno porte e poder fazer em larga escala. Uma coisa que apareceu nos Estados Unidos é o implante de pulmão humano em camundongo nude. Há 3 semanas na Nature esses dados, e isso me pareceu bastante interessante e promissor. Bom, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Eu queria agradecer a doutora... Oi. Medina, é o Chácara. Bom dia. Ô, Chácara, tudo bem? Bem-vindo, Chácara. Está aberto o seu comentário, Chácara. Gostaria de fazer uma pergunta para a Esther, que é a seguinte: a medicina foi também invadida pelo vírus, né? Diferentes especialidades, a gente cada vez mais se interessa obrigatoriamente por novas linhagens, epidemiologia, vacinas e tudo mais, né? E a minha pergunta é a interpretação da sorologia da IgM. Conversei com a Nancy outro dia ainda, né? E é muito difícil, às vezes, para outros especialistas interpretarem. Quer dizer, uma nova área de conhecimento, que é vacinas e a epidemia e tudo mais, na minha opinião, a medicina porque mesmo não especialistas passam a intensamente se interessar. Mas a pergunta prática é a seguinte: esses testes são válidos de fazer sorologia depois da vacina e saber se produziu IgG ou não produziu IgG, e a parte psicológica somente falso negativo ou negativo mesmo, e com o número de pacientes vacinados, cada vez mais esses testes vão ser realizados. Então, o impacto é muito grande. Será que é válido fazer sorologia em todos os pacientes vacinados? Essa é a minha pergunta objetiva. E o seu comentário sobre a infecção pela medicina. A medicina foi infectada também. Então, todos nós, agora, não especialistas, passamos a entender mais e mais e discutir até genotipo de diferentes linhagens. Houve uma mudança total. Quanto tempo isso pode persistir? Quer dizer, na verdade, é uma pergunta mais filosófica e uma bem prática, que é a validação dos testes de sorologia, e que são caríssimos, na verdade, né, para a população total, esperando que mais e mais sejam vacinados. A interpretação do médico, a gente tem que aprender ou a solicitar ou não solicitar. Qual a sua opinião, Esther? Então, a minha opinião, assim, ainda não tem, nós não sabemos correlates of immunity, nós não sabemos o significado dos testes para inferir alguma alteração na conduta médica. Então, eu acho que ainda é precoce, a Helena pode falar, que eu estou vendo aí, ela deve saber até mais do que eu. Na minha opinião, acho que não tem dado suficiente para o uso clínico já desses anticorpos. As pessoas querem saber alguma coisa, que a interpretação vai ser complexa. Então, se a pessoa tem, se a pessoa não tem, ou quanto precisa ter para isso, para dizer que está imune, a gente não sabe. Em relação ao IgM, eu acho que cada vez mais fica claro que ele é um teste que dá pouca informação. Também aquela ideia do passaporte, olha, eu já tive infecção alguma vez na vida, também os testes perdem, dependendo do kit, perdem muito rapidamente anticorpo, como vocês viram no estudo que a gente fez da Abbott, de IgG. Testes de outras empresas, como da Roche, demoram muito mais, você tem uma ideia melhor, com um período maior, se a pessoa foi exposta ou não, ou anticorpos totais. Eu acho que o IgM tem pouquíssimo uso, eu não entendo, porque a maioria das pessoas não produz no começo, e ele não estão antes, e também o IgM dá muito mais falso positivo que o IgG, ou que anticorpos totais. Então, se fosse escolher alguma coisa para saber se a pessoa já foi exposta, eu usaria os testes de IgG, eu não usaria mais testes de IgM. E realmente, esses testes que já estão à venda, que são quantitativos, quanto S,
Existem, mas eles deveriam ser usados de forma experimental. Primeiro, para a gente entender a interpretação, para depois usar de forma... Não é o que acontece, os médicos querem alguma coisa, os pacientes também querem, então, assim, não vai ter ainda não tem uma indicação precisa, por exemplo, como é o anti-S, quantitativo, em que já ficou claro que está associado a uma boa resposta de vacina. Isso a gente precisa ainda definir. Então, essa é a minha opinião. Então, é melhor não solicitar. Falo como clínico geral. Eu acho que é o melhor, porque solicitou, você não vai ter que saber interpretar, e não existe a interpretação do ensaio, claro. Principalmente a grande maioria. Chakra é igual a glicemia, melhor eu não solicitar, Chakra. O Chakra é endocrinologista, estou brincando com ele. Nós queremos te agradecer bastante mesmo. Eu sei que muitas vezes a gente faz alguma palestra e reclama que não teve nenhuma pergunta. Aqui você teve um bombardeio de perguntas antes e depois da sua apresentação. Então, é uma situação inédita que aqui no Hospital do Rio, onde você teve meia hora de perguntas antes, meia hora de perguntas depois, e respondeu, assim, esse interesse, que é um interesse global, né? Todos os médicos, como o Dr. Chakra mencionou, o interesse nosso pela circunstância agora que nós estamos vivendo é muito grande, e cada um de nós tem que aprender um pouco, até para uso comunitário. Eu queria deixar a última palavra para você e agradecer muito a sua presença e a sua cordialidade de sempre. Ok, obrigada, então. Foi um prazer estar aqui com vocês. Então, tá, um abraço. E na próxima semana, então, com o mesmo perfil de reunião, nós vamos falar sobre a segurança e as questões de desenvolvimento da vacina da AstraZeneca. Um abraço a todos, bom dia a todos. E mais uma vez, muito obrigado, Sérgio.